Palhetas. Distribuição Sinapse. Pintado por Eufrônio. Cratera de Héracles e Anteu, cerca de 515 a 510 a.C. Eufrônio, século VI a.C. Museu do Louvre, Paris. A história começa com o marquês Gian Pietro Campana di Cavelli. Nascido em 1808, Campana é diretor da Casa de Penhores de Roma. É um colecionador obstinado. Durante mais de 20 anos, ele reúne maiólicas, quadros, sarcófagos, estátuas, vasos gregos. Estes vasos vêm sobretudo da Etrúria. Os vasos soterrados raramente se encontram intactos. As tumbas foram saqueadas por caçadores de tesouros ou por arqueólogos sem tato. Na época, a moda é a camuflagem. Os restauradores colam os cacos e preenchem as lacunas com gesso, às vezes utilizando até outros fragmentos esculpidos. Depois, o vaso é repintado e os motivos completados sem preocupações com a autenticidade. Em 1857, uma inspeção põe em evidência um grande desfalque nas contas da Casa de Penhores. Campana é condenado à prisão perpétua. A pena é comutada em exílio após a intervenção de Napoleão III. A maior parte da coleção é comprada pela França. 11.000 peças, dentre as quais 4.000 vasos antigos. A princípio exposta no Palácio da Indústria, a coleção é transferida para o Louvre em 1863. Atualmente, uma galeria leva o nome de Campana. A cratera de Héracles e Anteu tem o número G103. Ela é composta de uns 50 fragmentos de tamanhos diversos. Com a coleção Campana, vieram caixas de cacos. Ficaram guardadas no porão do Louvre por mais de 80 anos. De 1940 em diante, os milhares de fragmentos seriam classificados, catalogados e comparados aos de outras coleções. Um arqueólogo britânico, John Davidson Beazley, trabalhou com vasos inteiros e fragmentos de numerosos museus. Ele aperfeiçoou um método de análise estilístico que lhe permitiu identificar muitos pintores e, em particular, o autor da cratera de Héracles e Anteu. As reservas dos museus continuam a ser estudadas. Novos fragmentos são encontrados. As trocas ocorrem. As antigas camuflagens são retiradas. Algumas lacunas são preenchidas. Ao contrário das aparências, a cerâmica grega não é a seção mais sossegada dos museus. Em 1977, durante a limpeza da G103, descobriram que um defeito de cozedura avermelhado na parte de baixo do vaso havia sido camuflado. Algum tempo antes, G166, uma cratera com volutas que também pertencia à coleção Campana, foi desmontada. Ela era composta de fragmentos de diversos vasos. Seu pé, da época, mas que não pertencia a ela, foi colocado em reserva. Possuía um traço avermelhado. No final de 1978, um arqueólogo americano fez uma comparação com o traço avermelhado da G103. A cratera de Héracles e Anteu reencontrou o seu pé autêntico. Quase completa atualmente, a cratera possui uma altura de 45 centímetros, um diâmetro de 55 centímetros e uma capacidade de 45 litros. O exterior é preto e vermelho alaranjado. Duas asas separam as faces decoradas com diferentes cenas e emolduradas por motivos ornamentais.
O interior, negro, possui círculos concêntricos vermelhos. Uma das faces revela uma competição musical. 3 efebos sentados preparam-se para ouvir um músico que sobe os 2 degraus de um tablado. O músico é identificado pelo nome, Polícles. Com a mão direita, ele levanta uma parte de sua longa túnica jônia. Na mão esquerda, ele leva uma flauta dupla. Ele está coroado de louros. Na base do tablado, uma inscrição: Melas Kalos. Kalos é belo. 2 efebos estão de frente para ele. Um está identificado, Kefisodoros. A inscrição é retrógrada, ou seja, escrita ao contrário, da direita para a esquerda. Ela tem início na cabeça do personagem que indica. O efebo da esquerda, seminu, está sentado em um banco com os pés virados. Ele apoia sua mão esquerda em uma bengala e a direita na cintura. Uma inscrição louva um efebo muito citado na época, Leagros Kalos, Leagros é belo. A competição musical é um tema frequente nos vasos. Ela atesta um modo de vida em que a beleza é objeto de busca constante. A outra face da cratera, a face principal, mostra a luta de Héracles contra o gigante líbio Anteu. Os 2 lutadores estão nus. Héracles, identificado pelo nome, representa o ideal do herói civilizado, ou seja, grego. Corpo bem proporcionado, pequenos cachos de cabelo castanho, barba curta e bem aparada. Anteu é denominado por uma inscrição de trás para frente. Corpo gigantesco, uma cabeça bastante volumosa, cabelos loiros desgrenhados, bigode e barba compridos e cerrados, sobrancelhas espessas. Tudo caracteriza Anteu como um bárbaro, um homem estranho ao mundo grego. Héracles agarra o pescoço de Anteu com o braço esquerdo, enquanto detém o ombro do gigante com o braço direito, imobilizando-o no esforço de erguê-lo acima do solo. Anteu está sufocando. Seus olhos revirados, sua boca aberta em um gemido, seu braço que pende sobre a terra sem força e sua mão entreaberta anunciam o desfecho fatal do combate. Em último plano, 3 mulheres, talvez a mulher de Anteu e 2 de suas irmãs, ou talvez ninfas. Elas fogem com gestos de pavor. À esquerda, as armas de Héracles, uma pele de leão, a massa e carcaz. Héracles é o herói mais popular da mitologia grega. Ele foi, desde que nasceu, um ser excepcional, mas não sabia medir sua força. Para espiar o assassinato dos próprios filhos, deveria se colocar a serviço do rei de Argos, Euristeu. Começa então a famosa série de grandes trabalhos que ilustram diversas pinturas gregas. Héracles luta contra animais ou personagens monstruosos. O leão de Nemeia, cuja pele ele usará como veste, a hidra de Lerna, o javali de Erimanto, as aves do lago Estinfales, o gigante de 3 corpos, Gerião, o cão Cérbero. Em uma de suas aventuras, ele deveria colher os frutos de ouro plantados por Hera, mulher de Zeus, no Jardim das Hespérides, perto do Monte Atlas. No caminho, Héracles tem de enfrentar o gigante Anteu. Anteu desafiava todos os viajantes para uma luta. Ele era invencível desde que tocasse a terra, sua mãe. Héracles o ergue e o asfixia, mantendo-o longe do solo. É este o episódio descrito na cratera.
Durante séculos, as aventuras de Héracles, conhecido pelo nome latino de Hércules, são a oportunidade para pintores e escultores desenvolverem seus conhecimentos sobre anatomia. A luta contra Anteu é um tema frequente. Até hoje, diversos heróis populares possuem feições semelhantes a Héracles. Acima dos dois heróis, com uma série de letras maiúsculas, o pintor registrou o seu nome, Eufronius Egrafsen, pintado por Eufrônio. A assinatura é integrada à composição. Ela revela um pintor que conhece o alfabeto, um letrado que sabe lidar com a escrita. Em uma outra obra, o pintor escreveu: "Esta cena foi pintada por Eufrônio." O pintor tem consciência do seu talento, de sua contribuição pessoal à arte. As palavras fazem parte das composições de Eufrônio, trazendo uma dimensão sonora às cenas representadas. Nomes, poemas, cantos, louvores, aclamações. Em uma ânfora com gargalo pintada por Eufrônio, o músico declama um verso da poetisa Safo: "Eu sofro e desejo." Eufrônio tinha cerca de 15 anos quando começou a pintar. Ele trabalha inicialmente no ateliê do oleiro Chacrilhon e a seguir no de Euxíteus. Uma dezena de vasos traz a inscrição "Pintado por Eufrônio." A cratera do Louvre, as taças de Munique, a cratera de Arezzo, a ânfora e o psíquiter do Museu Hermitage, em São Petersburgo. Eufrônio, nestes vasos, representa temas tradicionais na época, como as aventuras de Héracles. Héracles e o leão da Nemeia nos fragmentos do Louvre. Dionísio e seu cortejo em uma cratera do Louvre. Héracles e as Amazonas na cratera de Arezzo. Mas ele trata livremente de outros temas mitológicos. A morte de Sarpedon na cratera de Nova York, Héracles e Gerião na Aquilix de Munique, e apresenta com frequência cenas cotidianas: a palestra, o treinamento militar, o banquete. Mais 20 vasos, quase todos taças, possuem a inscrição Eufronius Epoisen, feito por Eufrônio com suas próprias mãos. Eufrônio foi pintor na juventude e na maturidade, tornando-se oleiro mais tarde, talvez por volta de 500. Uma dedicatória para Eufrônio Oleiro foi encontrada na Acrópole de Atenas, não muito longe do antigo bairro dos Oleiros. Ela seria datada dos anos 480 a 470. Eufrônio teria entre 55 e 65 anos. Duas hipóteses. Uma deficiência progressiva de visão teria impedido o trabalho minucioso da pintura, ou então, ele teria se estabelecido por conta própria. Os oleiros eram proprietários de seus estabelecimentos, enquanto os pintores não passavam de empregados deles. Os ateliês de Atenas apresentavam uma cerâmica de formas variadas, correspondentes a todos os usos da vida cotidiana. Vasos para o transporte de líquidos, ânforas com bojo, com gargalo, panatenaicas, peliquês e hídrias. Vasos para conter líquidos, stamnos, dinos, crateras com colunas, convolutas, em cálice, em sino, psíquiter. Vasos para extrair e servir, oinokoe, oupe, kiatos. Vasos para beber, cântaro, esquifos, taças. Vasos de toalete, aríbalo, alabastro, lécito, píxide. Vaso ritual para o casamento, vaso para a toalete mortuária.
As peças de cerâmica dos ateliês de Atenas partem rumo à Etrúria, à Magna Grécia, à Sicília e ao Mar Negro. Algumas delas foram objeto de encomendas particulares. Séries provenientes desses mesmos ateliês foram descobertas na Itália e no Oriente. Em Vulci, um túmulo etrusco revela 6 pratos assinados pelo pintor Epíctetos. Às vezes, as inscrições aparecem embaixo do pé dos vasos. Talvez elas se refiram ao preço dos objetos, ao seu destino ou ao seu conteúdo. Já naquela época, vasos quebrados ou rachados eram colados novamente com a ajuda de agrafos em chumbo ou bronze. No pé da cratera de Hèracles e Anteu, foram descobertos buracos que testemunhavam uma restauração antiga. Quando fez a cratera de Hèracles e Anteu, Eufrônio tinha entre 20 e 25 anos de idade e já trabalhava há 10. 20 anos antes, um pintor que trabalhava com o oleiro Andoquides inventou a técnica das figuras vermelhas, que pouco a pouco dominou a das figuras pretas. Alguns dos vasos conjugam as duas técnicas. Antes, os pintores pincelavam as silhuetas com uma argila fina que se tornava negra e brilhante na cozedura. Alguns detalhes eram acrescentados por incisão e às vezes pelo branco e vermelho arroxeado. Por volta de 530, alguns pintores invertem as cores. Os personagens aparecerão doravante sobre fundo negro, permitindo que o pintor acrescente um grande número de detalhes. A técnica da cerâmica quase não variou no decorrer dos séculos. O oleiro, por intermédio de um torno, movido manualmente ou por pedal, dá forma ao corpo do vaso e fabrica separadamente o pé e as asas do objeto. Depois, as diferentes partes são coladas com uma argila mais líquida, a barbotina. A seguir, o vaso passa por um período de semi-secagem. O pintor faz um esboço com carvão que deixa, às vezes, algumas marcas de incisão. A seguir, com um pincel bem fino ou uma espécie de pena, ele faz os detalhes do corpo. Ele cobre o fundo com uma camada de argila marrom. E para o cabelo de Hèracles, o pintor utiliza a técnica do relevo em serrilha. E, por fim, assina. Terminado o desenho, o vaso é lustrado com um pano macio. Então, o oleiro o coloca no forno junto com outros vasos. Primeira fase. A temperatura é colocada a cerca de 900 graus. O vaso fica vermelho. Segunda fase, com os respiradouros fechados, o oleiro coloca madeira verde ou folhagens para provocar fumaça. A temperatura sobe a cerca de 950 graus. Ocorre uma reação química. O vaso fica completamente negro. Somente as partes pintadas ficam brilhosas. Terceira fase. Desta vez, com respiradouros abertos, a temperatura cai a aproximadamente 875 graus. O oxigênio transforma o óxido ferroso preto em óxido férrico vermelho. A parte brilhosa se mantém negra. É a última fase, a mais delicada. Ao fim da cozedura da cratera de Hèracles e Anteu, a temperatura se manteve elevada demais. O oxigênio penetrou a zona inferior negra da cratera, fazendo com que ficasse vermelha. Esta marca vermelha do pé é encontrada também no interior. O preto ocupa cerca de 1/3 da superfície e o alaranjado os outros 2/3. Esta oposição entre o preto, azulado, brilhoso, e o vermelho alaranjado, claro e fosco, cria uma viva impressão óptica.
O fundo preto induz uma certa profundidade. Os personagens se destacam nitidamente, adquirindo até relevo. A moldura da cena é marcada pelos relevos do suporte que realçam 2 frisos de ornamentos. O ornamento permite preencher os vazios, reequilibrar os volumes e suscitar um efeito visual global. Eufrônio utiliza palmetas e flores de lótus rodeados de espirais ou volutas. O estilo de Eufrônio se distingue por um realismo novo. Uma incisão do primeiro esboço mostra que o pintor deslocou a mão de Anteu para acentuar a impressão de derrota. Linhas densas, em relevo, marcam os contornos. Um traço diluído realça os detalhes internos. Um retoque vermelho põe em evidência a fita do personagem, os braceletes. O traço simples confere o espírito dramático de uma cena mitológica ou a simplicidade de um gesto cotidiano. Os perfis são delicados. As testas ligeiramente abauladas. Os olhos apertados. Alguns dos heróis têm cílios. As pupilas e íris são indicadas por 2 círculos. Os cabelos são traçados em serrilha ou incisões. Os gestos são graciosos, os dedos finos, as unhas marcadas. Os ossos dos tornozelos são indicados por 3 traços. As clavículas terminam em forma de ganchos. A aguada esboça um modelo. Eufrônio desenha com frequência em verniz diluído os tendões, o conjunto de músculos, os ossos salientes. Seus personagens apresentam às vezes arranhões. O desenho do abdômen supõe um conhecimento do corpo por dentro. Eufrônio participa do início de uma tradição iconográfica que se enriquece pouco a pouco. O pintor de Brigos organizará cenas mais movimentadas. O pintor de Nióbides trabalhará o plano e a profundidade e representará o olho no seu real perfil. Talvez competição e influências recíprocas tenham existido entre a pintura na cerâmica e a grande pintura grega. Mas pouquíssimos traços subsistiram desta outra pintura. Raros fragmentos pictóricos sugerem que a cratera de Héracles e Anteu tenha pertencido a um mundo de decoração variada, onde eram abundantes as estátuas, as colunas pintadas, os afrescos e os quadros. A cratera fica no centro do simpósio, o banquete, que segue a refeição. Na época dos antigos gregos, a vindima era tardia. A uva continha muito açúcar e conferia ao vinho um teor elevado de álcool. O vinho tinha de ser misturado com água. E é na cratera que se faz a mistura ideal. Como na música, busca-se a harmonia. Circulava-se ao redor da cratera ou do Dinos. Com a mistura feita, os convivas eram servidos pelos escravos ou então se serviam. Eles conversavam, cantavam, declamavam e jogavam.
Às vezes se divertiam com jogos de equilíbrio, mas, sobretudo, com provas de habilidade, onde sustentavam taças e ânforas de diversas maneiras. No jogo de cotabos, jorrava-se o vinho em um alvo. Jogava-se após fazer um brinde a uma pessoa querida. Em um psíquiter, Eufrônio dá voz a uma cortesã chamada Smicra, talvez uma alusão irônica a um outro pintor, seu amigo, Smicros. Para você, Leagros, eu lanço este copázio. Os milhares de vasos reconstituídos hoje em dia revelam inúmeros detalhes sobre a vida cotidiana da Grécia Antiga. Contemporâneo de Psístrato, de Píndaro, de Sófocles, de Ésquilo e de Heródoto, Eufrônio foi um dos principais artífices da passagem das figuras pretas para as figuras vermelhas, passagem que se efetuou rapidamente em 15 anos. Eufrônio e mais 3 pintores, Fíntias, Eutímides e Smicros, constituem uma espécie de vanguarda artística, o grupo dos pioneiros da figura vermelha. Os sainetes que eles descrevem nos levam a supor a participação destes pintores nos banquetes e nos divertimentos da aristocracia. Em seus vasos, eles se rivalizam na busca da expressão. Muitas vezes, eles se interpelam. Eutímides, evocando o movimento de suas figuras, escreve em um vaso, nunca igualado por Eufrônio. Eufrônio representou Smicros em meio a um banquete, em uma cratera em cálice, conservada atualmente em Munique. Smicros, por sua vez, em um psíquiter do Museu Getty, em Malibu, representou em meio a diversas cenas de sedução um personagem. Uma inscrição nos informa que se trata de Eufrônio em pessoa. E o pintor acaricia o efebo tantas vezes elogiado em seus próprios vasos como no de seus rivais, o belo Leagros. Versão brasileira, Audionews.